Olá, muito bom dia, meus caros ouvintes e companheiros aqui do Portal Desacato. Bom dia especial para a Rosângela, para a Embi, para o Raul, para a Thali e quem mais estiver por aqui. Para o Sérgio, que vai fazer sua coluna logo depois de mim. Então, que manhã quente, pelo menos aqui no Sul e no mundo, né? Muita coisa acontecendo. E uma das propostas da coluna, quer dizer, a principal ideia da coluna, e por isso o seu nome Encrenca, é justamente falar das armadilhas que o capitalismo nos coloca para enfrentar diariamente. Ou seja, as coisas sobre as quais a gente ainda não percebeu muito, ou que apenas olhares muito atentos conseguiram perceber o tipo de armadilha que o capitalismo está nos jogando e o quanto isso influencia a nossa vida. Essa é a ideia da coluna Encrenca, trazer aqui sempre esse tipo de conteúdo. E aí é engraçado, porque assim, a gente tem as encrencas mundiais, a gente tem as encrencas federais, a gente tem as estaduais, as municipais e as territoriais. Então é muita encrenca para a gente discutir. E não por acaso, eu quero falar justamente sobre esse tema que tem muito a ver com tudo que estava sendo dito agora na entrevista com a doutora Amanda Mota Castro, né? Que é como a extrema-direita destroçou as nossas lutas, o campo social, né? E de como isso vem acontecendo no mundo. Tem várias pessoas falando sobre isso, eu venho falando sobre isso há muito tempo. Então, eu queria iniciar com uma notícia que todo mundo viu, eu acho, e quero mostrar uma coisa que apareceu para a gente no Instagram, né? Sobre a série Adolescência, que está passando no Netflix. Amy, você poderia colocar o videozinho aí só para a gente... Faz xixi nas calças quando a polícia invade o seu quarto. Ele é um menino de 13 anos e ouve que vai ser preso por suspeita de homicídio. Os seus pais e a sua irmã gritam e choram sem poder defendê-lo. É o início de Adolescência, série da Netflix em 4 episódios, cada um filmado num plano sequência perfeito, sem cortes, um desafio técnico cujo resultado coloca a produção no patamar de obra-prima. O objetivo, segundo os roteiristas, não é solucionar o mistério sobre a autoria do crime, mas entender em que tipo de sociedade um menino é capaz de acabar com a vida de uma menina. O ator e criador Stephen Graham diz que teve a ideia ao ler 2 notícias com uma distância de alguns meses de meninos que mataram meninas a facadas. Se Jamie é só um garoto, se ele ainda faz xixi nas calças, se ainda dorme com um bichinho de pelúcia, de onde poderia sair tanta violência? Se ele não tem discernimento, autonomia e capacidade de entender a gravidade e as consequências de um assassinato, de quem é a culpa? Os autores escapam das explicações fáceis, um pai violento, um lar abusivo ou grandes privações financeiras. Jamie não tem esses problemas. Ele vem de uma família comum, com pai e mãe que ralam e tentam o tempo todo acertar. A sua irmã mais velha é sociável e carinhosa. Seu pai fica a seu lado, atento e preocupado com seu bem-estar. A relação do marido com a mãe do menino é relativamente horizontal, sem sinais de maus tratos ou de opressão. Ao fazer essa escolha, os roteiristas dividem o problema com a gente. Fica claro que os adolescentes saíram do controle das escolas e dos adultos responsáveis por elas. Imerso no mundo digital que ele acessa de dentro do seu quarto, Jamie vai se tornando um desconhecido dos seus pais. O policial que investiga o caso nem consegue entender a linguagem dos emoticons que está exposta nas redes sociais do menino e da vítima. Quando o filho do investigador dá um toque nele sobre a vergonha que ele está passando ao interrogar os adolescentes, ouve palavras como incel e red pill. E tá aí a primeira dica do motivo que ele tanto procura. Jamie caiu na rede digital dos masculinistas, homens que alimentam e justificam o ódio às meninas e mulheres, incentivando a violência contra elas. O menino acredita na teoria conspiratória de que 80% das mulheres só se interessam por 20% dos homens, com base na sua beleza ou na sua riqueza, e que o resto, no qual ele se inclui, será eternamente rejeitado. Daí vem esse termo incel, são os celibatários involuntários, cujo fracasso romântico ou sexual é culpa das mulheres que os rejeitam.
Jamie é só um menino, mas a machosfera ou manosfera é poderosa e manipuladora. Comandada por homens adultos, alguns deles influenciadores com milhões de seguidores, é fomentada pelo aparente e criminoso descuido dos algoritmos. E aí a comunidade masculinista, que é enorme, se une nesse ódio às mulheres. Uma armadilha que é atraente para meninos que estão em busca de pertencimento. E um problema, como mostram os criadores de adolescência, de responsabilidade coletiva para ser discutida, sim, nas escolas e pelo poder público. Então, ela estava falando justamente das armadilhas, né? Que eu abri a minha fala citando isso. O quanto a gente deve prestar atenção e ser cuidadoso com essas armadilhas que nos fazem perder controle sobre coisas tão importantes como educação, como nossas crianças. Então, todas essas coisas podem estar acontecendo exatamente debaixo dos nossos olhos, né, sem que a gente esteja atento a elas. Então, eu não assisti ainda a série, estou louco para assistir, mas pelo que ela relata, né, ela sai facilmente, quando em busca das respostas, porque um menino de 13 anos comete um assassinato, ela sai facilmente dos lugares comuns de dizer que é uma família conturbada, instável, né, esse tipo de coisa, e percebe exatamente essa, parece ser o grande truque da série, né, que nos pega, que é justamente como essas coisas acontecem debaixo dos nossos olhos em famílias absolutamente preocupadas em educarem seus filhos, em terem, né, um comportamento mais civilizado, né, e terminam, mesmo sem perceber, caindo nesse tipo de armadilha. É muito interessante também uma coisa que tem discutido muito, que é um tema recente, que é o tecnofeudalismo, que é exatamente o quanto as grandes corporações, como as big techs, etc., então, passaram a regular a nossa vida sem que a gente perceba o quanto isso está acontecendo. Por isso esse nome de tecnofeudalismo, né? Então, hoje a gente vê isso em várias instâncias, e acho curioso e interessante que eu esteja falando disso justamente no momento em que apareça essa série, que tenhamos essa entrevista com a doutora Amanda, né? E tenhamos, por exemplo, uma coluna aqui no Portal Desacato que se chama Tecnofeudália, né? Então, acho que precisamos cada vez mais ficar atento a esse tipo de conteúdo, ao quanto ele é danoso na nossa vida, sobretudo pelo que a gente não consegue perceber do quanto ele influencia a nossa vida. Em que momento, claro, isso faz parte da armadilha, da grande armadilha capitalista, né, de nos impor comportamentos de consumo, de uma série de coisas que a gente não percebe, a gente não se dá conta. Quando a gente vê, a gente está sendo dirigido a determinados comportamentos que só interessam a um único interesse, do capital. E aqui, nesse caso, a gente está falando de uma coisa gravíssima, que é a educação dos nossos filhos, né, a educação das nossas crianças, que está sendo... nem sei qual é a palavra mais adequada para isso, mas está sendo contaminado, talvez seja o termo adequado, né, por uma série de conceitos, ideias perigosíssimas que podem levar essas crianças tão desprotegidas quanto muitas das pessoas de idade, que não têm profundidade para pensar sobre as coisas, e estão simplesmente ali consumindo para ideias perigosíssimas, violentas, num mundo cada vez mais hostil, num mundo que cada vez mais banaliza as hostilidades, as violências, as perseguições, e isso de todas as formas. A gente vê isso, sobretudo, e o que é mais assustador, no comportamento dos governos, sejam eles federais, estaduais ou municipais. E aí a gente tem várias violências. O tempo todo a gente está sendo submetido a essas violências, que, como eu disse no começo, elas são mundiais, federais, estaduais, municipais e até territoriais. Então era isso, eu queria deixar esse recado aqui para vocês. Assistam a série, eu não assisti ainda, estou curiosíssimo para assistir, porque eu acho que vale a pena a gente refletir muito sobre essas coisas e como é que a gente pode se proteger disso, né? Como é que a gente faz para proteger uma criança que é tão bem acolhida numa família, aparentemente preocupada com o seu desenvolvimento, numa escola aparentemente progressista, né? Como é que a gente protege essa criança desse tipo de violência que está sendo propagada através das redes sociais? Então, era isso, gente. Grande beijo para você. Seguimos em frente.